Pois é, o que eu percebo assim é que o politicamente correto ele tem sido a régua para fuzilar. Não, veja bem, não é que o politicamente correto impeça você de falar mal do presidente ou da pessoa fraca. Ele impede você falar mal do presidente ou da pessoa fraca se for do lado correto. Ou seja, se a pessoa fraca for do lado que os militantes politicamente corretos desaprovam, aí você não só tem que fazer piada com ela, como se você pudesse, tem que matar ela. Então, na verdade, eu digo isso por experiência própria. Eu cresci com a Gildo Ribeiro fazendo o Cabaré do Barata, onde ele tinha os bonecos dos presidentes da época, do Maluf, dos políticos que estavam em ascensão e estavam em posição de poder na época. Eu cresci lendo a revista Mad. O Sarney, quando era presidente, era a capa da Mad. O Collor, quando era presidente, era a capa da Mad. E tinha o supositório do Collor na capa da Mad. E não era tabu de nada. E depois, quando eu era adolescente, tinha o Cacete e Planeta fazendo piada com o Fernando Henrique Cardoso, que só viajava, que não resolvia nada, tal. E, de repente, depois disso, virou tabu fazer piada com o presidente. De repente, quando você fazia piada com o Lula, não era mais com o Lula. Era com um nordestino, trabalhador, ele não era mais presidente. Depois, com a Dilma, não era mais com o presidente, era com a mulher. Não se faz piada com a mulher. Então, agora que não é mais a Dilma, eu fiz piada com o Temer e o jornal não mete mais o pau em mim. Agora voltou a ficar liberado fazer piada com o presidente. Aliás, até com a mulher do presidente, não tem mais machismo. Você pode xingar a mulher do Temer do que você quiser, que ninguém vai dizer que você é machista. Você pode falar que ela é burra, pode falar que ela é piriguete, pode falar que ela é interesseira. Você pode usar o adjetivo machista que você quiser com a Marcela Temer, que ninguém vai te acusar de machista. Agora, eu me lembro quando eu fiz uma piada que a Dilma foi no Jô Soares fazer aquela assessoria de imprensa que ele fez com ela, e eu lembro que eu satirizei a entrevista. No mesmo dia, viralizou no Facebook minha entrevista, e o repórter da Folha me ligou e falou: eu quero falar sobre aquelas coisas machistas que você fez com a presidente. Que coisa machista? Aquele vídeo, eu falei, não, aquele é um vídeo de humor, eu estou satirizando a presidente. Então, veja bem, quando o político é do lado correto, é do lado do bem, o politicamente correto blinda ele. Se ele não for do lado correto, aí você atira para matar. Por exemplo, Margaret Thatcher pode falar que é sapatona, pode falar que é encalhada, pode sapatear no caixão dela, que não tem problema algum. Então, o politicamente correto não é, ele não é um meio para você preservar as pessoas, ou uma etiqueta para não cometer gafes ou para não magoar ninguém. Na verdade, é só uma régua para fuzilar quem eles querem que você fuzile e para blindar quem eles querem que sejam blindados. E, na verdade, não se importa com isso de quem é vulnerável. Eu acho que, recentemente, a gente teve uma polêmica que eu, sinceramente, acho uma das polêmicas mais ridículas, assim, dos últimos tempos, que é a história do turbante. Uhum. Você acompanhou? Acompanhei. E, para mim, é uma das polêmicas mais ridículas, porque eu já morei em Angola e lá rolava, assim, uma pressão. Opa! Quer jogar mais coisa? Bom, um pouco de água. Não joga em mim, vai fechar o tempo aqui. Mas enfim. Sem querer, desculpa. Mas enfim, lá rolava uma pressão no sentido oposto, porque eles queriam que eu usasse as coisas deles. Eles queriam que eu usasse turbante, porque assim, eles falavam pra mim que eu tava indo nas reuniões e que eu tava meio mal vestida. Aí, quando eu usei e aparecia, eles falavam: agora sim tá bem vestida. Exato. E agora apareceu uma pastora batista lá em Curitiba, que é angolana, falando mais ou menos isso. O que chamaram ela? De fantoche dos brancos. Meu! Não, sempre assim, ué. Por que ela é fantoche? Porque ela é negra, ela é fantoche? Porque ela falou uma coisa que o pessoal do bem não queria que ela falasse. Então, a régua do politicamente correto é para fuzilar. Então, se você... Ele sempre começa a conversa assim: e aí, você concorda comigo ou é nazista? Não tem outra opção. E aí, você concorda comigo ou é racista? E aí, você concorda comigo ou é machista? Você concorda comigo ou é fascista? Você concorda comigo ou é um monstro? Não existe diálogo. Ou você é do bem, ou você é uma pessoa monstruosa. Essa é a propaganda deles. Eu me lembro, a gente estava falando, não, o politicamente correto é feito para preservar minorias, oprimidos. Mentira, por exemplo. Eu me lembro quando o Joaquim Barbosa se posicionou
contra a Dilma, contra o governo do PT. Ora, o blog oficial que fazia a campanha para a Dilma chamava ele de macaco. E aí estava liberado. Ora, quando aquele professor lá, Girardelli, Margarelli, sei lá o nome dele. O Pita de macaco? Aí tá liberado. Quando o Pita não foi chamado de macaco na minha frente. Aí tá liberado, tá liberado. Aí tá liberado porque ele é do Maluf e o Maluf não é do bem. Ora, você quer ver? A gente tá tão longe assim. O Girardelli é um professor universitário. Geralmente quando... eu sei que é esse rapaz. Eu não lembro. Enfim, alguma coisa dessa. Veja bem, quando um humorista faz uma piada, veja bem, você vai na bio do humorista do Twitter, tá escrito, sou humorista, não me leve a sério. Você vai no programa de TV, você fala, sou humorista, não me leve a sério. Você faz uma piada. Você avisa para as pessoas não levar a sério, e o jornalista, que geralmente tem uma grande porcentagem de jornalista brasileiro, é militante de politicamente correto, sai da faculdade completamente convencido que ele tem que militar pelo negócio, os adoradores de textão do Facebook. Então, os jornalistas dizem que o humorista não deve falar isso porque ele influencia pessoas. Mas vamos falar, o Girardelli era um professor universitário. Bora, ele forma pessoas. Você quer alguém que influencie mais pessoas que um professor universitário? Ele, por exemplo, escreveu no Twitter, Raquel Sherazade deve ser estuprada. Eu não vejo a hora que estupre a Raquel Sherazade. Ela merece e deve. Por favor, estupre a Raquel Sherazade. Isso não virou uma linha de notícia. E nem de defesa feminista. E nem de defesa feminista. Isso me revolta. Mas a Sherazade você pode matar, você pode estuprar, porque aí não é machismo. Porque ela não é do lado do bem. Então, o politicamente correto é uma farsa. Ele é só uma ferramenta de propaganda ideológica para você atacar quem eles consideram que falam coisas contra a agenda política deles e para blindar quem é da agenda política.